Olá, gente. Voltamos no segundo vídeo agora para a construção das funções trigonométricas. Eu vou construir a função seno junto com vocês. Para isso, a gente precisa de uma tabela onde tem todos os ângulos principais. Quando a gente está dentro do primeiro quadrante, que é aqui a circunferência é dividida em 4 quadrantes, que nem no gráfico mesmo do sistema cartesiano, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quando a gente está no primeiro quadrante, a gente tem os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que vai de 0 a 90 graus. Alguns trazem apenas de 30 a 60, mas eu coloquei ele de 0 a 90 graus, que são os ângulos notáveis. Esses valores desses ângulos é um valor de uma determinada medida. Na verdade, eles saem da ideia do triângulo retângulo mesmo. E ele é tabelado, então ele sempre vai ser o mesmo valor, né? Tipo, para um determinado ângulo, o valor do seno é esse. E assim, os outros ângulos podem ser obtidos a partir desses valores do primeiro quadrante, porque eles são equivalentes, o que pode mudar é o sinal, mas em questão de medida, eles vão ter todos a mesma medida, né? Então, tá, quando a gente está no eixo do x, que o seno vale zero, é como se eu começasse aqui um movimento do ângulo e ele não sai do lugar. Então, ele não forma um triângulo. Se ele não forma um triângulo, essa medida da altura do triângulo, que seria medido nesse eixo aqui, que é o eixo dos senos, eu não consigo fazer uma medida para ele, porque ele não sai do lugar, então ele não tem altura. Então, essa altura seria zero, certo? Porque não tem uma medida. Aí eu caminho aqui com um ângulo e formo um ângulo de 30 graus. Tá, formei um ângulo de 30 graus, ele tem uma determinada altura. Essa altura, quando a gente calcula, gente, essa altura ele vale meio. Então, eu sempre vou deixar aqui em formato de fração. Aconselho vocês a também deixar no formato de fração. Se vocês calcularem isso na calculadora, a calculadora vai informar o valor aproximado, no caso ali é um valor equivalente mesmo, né, que é o 0,5. Mas como os ângulos ali variam muito, geralmente esses ângulos têm o valor para o seno é um valor irracional, então a gente deixa no formato de fração mesmo, tá? Para ter maior acurácia, né, maior significância ali na medida, não perder precisão. Um ângulo de 45 graus é um ângulo que eu vou ter outra altura, eu já vou ter uma altura um pouquinho maior. Essa altura aqui do ângulo de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Quando eu vou para 60 graus, é uma altura um pouquinho maior ainda. Essa altura vale raiz de 3 sobre 2. E quando eu chego lá em 90 graus, eu chego no máximo que o seno pode atingir, que é o valor 1, tá? E aí, quando eu viro para 120 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer, a função vai começar a decrescer. Então, essa medida da altura aqui, ela vai começar a diminuir. O que acontece? Aqui, gente, ela é proporcional, talvez não fique tão claro, porque como eu utilizei compasso nem nada, eu centralizei ali, pode ter algum problema de construção mesmo, algum erro de construção. Mas essas medidas do 60 e do 120, elas têm altura equivalente. Então, assim, a mesma medida dos 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, vai valer para o 120, e assim para as outras medidas. Então, fica fácil de preencher essa tabela quando a gente entende esse conceito, tá? Então, ó, preenchi. Então, de 0 a 90 eu já preenchi, né? Então, esses ângulos notáveis aqui, vocês podem encontrar em qualquer tabelinha. Esse material tem bastante disponível, gente, na internet. Vocês podem usar, geralmente parece a de seno, cosseno e tangente, tá? São ângulos notáveis. Tem até uma musiquinha para montar a ideia do ângulo. Mas eu não vou cantar para vocês, porque senão já viu, né? Mas envolve a ideia lá do 1, 2, 3, tudo sobre 2. Faz uma musiquinha lá, vocês procurem na internet que vocês vão gostar. É uma dica para montar
essa tabelinha inicial dos ângulos notáveis para o seno e para o cosseno. E a tangente sai a partir deles, né? Então, é fácil de calcular. Então, assim, se essas aqui são as medidas do ângulo até 90 graus, eu vou colocar elas aqui em cima para encher novamente, né? Então, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Então, 120 a gente viu que equivale aos 60 graus. Então, se equivale, ele tem o mesmo valor dos 60 graus. O 135 aqui, ele vai ter o mesmo valor que essa medida do 45. Então, é raiz de 2 sobre 2. O 150, ele vai ter a mesma medida do 30 graus. Então, ele está na mesma altura que do 30 graus. Se ele está na mesma altura, ele tem a mesma medida. Então, é meio. 30 graus vale meio. 180 graus, ele volta a ficar aqui em cima do eixo do x. Então, ele não tem altura. Então, é 0. Beleza, agora eu mudo para a parte de baixo do gráfico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu chego no 210, ele vai ter a mesma medida que o 150 e que é equivalente ao 30 graus. A diferença é que ele está na parte de baixo do eixo. Quando ele chega na parte de baixo do eixo, significa que o sinal é negativo. Então, ele é menos meio. 225 graus. Mesma coisa. Vou fazer aqui equivalente, ele equivale a quem? Ao 135. Mas 135 equivale ao de 45. Então, raiz de 2 sobre 2, só que como está na parte de baixo, menos raiz de 2 sobre 2. 40 graus. 240 graus. Vou traçar aqui. Aqui, ó, dá para ver que ficou mais tortinho, né? Esse valor de 240 graus, ele tem a mesma medida que o do 120. O 120 equivale ao 60. Então, seria 60 graus raiz de 3 sobre 2, só que como está na parte de baixo, negativo. Chegou aqui, máximo da função, mentira, né? Máximo da função seria quando fosse positivo, então, aqui seria o valor mínimo da função. O menor valor que ele vai alcançar é o valor menos 1. Vai lá para o 300 graus. 300 graus vai equivaler ao 60, só que está lá na parte de baixo. Então, como equivale a 60 graus? Seria menos raiz de 3 sobre 2. 315 vai equivaler ao 45, mas como está na parte de baixo do gráfico, menos raiz de 2 sobre 2. 330 graus. Também está na parte de baixo, vai equivaler ao 30 graus. Então, vai valer meio. Até chegar no 360, que volta à origem, então, vale 0. Então, tá. Esses são os valores tabelados que a gente tem. Quando a gente vai fazer o gráfico, a gente tem que ter mais ou menos a ideia de quanto que vale esses valores. Então, olha, meio é 0,5. Raiz de 2 sobre 2... Essa raiz de 2 sobre 2 é 1,42, aproximadamente. Dividido por 2 dá 0,7. Aproximadamente 0,7. Raiz de 3 sobre 2 é 1,73, aproximadamente. Dividido por 2 vai dar um pouquinho mais do que 8,5. Então, assim, a gente consegue 0,85, na verdade, né? Então, a gente consegue ter uma ideia para poder marcar esses pontos na hora de construir o gráfico, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? No eixo do x, a gente vai colocar os valores do ângulo. No eixo y, a gente vai colocar esses valores que a gente encontrou na tabela, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Traçar o eixo do x. E traçar um eixo y aqui. Eu acho que vai dar. Vamos ver.
No caso aqui, eu vou limitar como sendo 1 e menos 1. Eu vou traçar essas retinhas auxiliares para ficar mais fácil, tá, gente? Como a função, esse 1 limita a função nunca vai passar essa retinha aqui de cima, tá? E aqui também. Limita a função aqui na parte de baixo. Certo. Quando o ângulo vale 0, a função é 0. Quando a função vale 30 graus, ela vai valer meio. Então, meio tá bem na metade aqui do caminho. Então, aqui vale... Vou colocar 0,5 aqui, que seria o próximo de meio. Aqui, eu vou marcar o valor de 0,7 e o 0,8, tá? Então, 0,5, 0,7, 0,8. Seria mais ou menos as alturas que a gente tem, tá? Então, quando o ângulo é de 45 graus, aqui eu não marquei o ângulo de 45 graus, mas seria aqui no meio, entre 30. Vou colocar aqui, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Então, o de 45, ele fica bem certinho na metade aqui de 30 e 40, ele vai estar próximo de 0,7, o valor da altura. Quando chega em 60 graus, ele vai estar perto do 0,8. E quando ele chega em 90 graus, ele chega no ápice, que é 1. 120, ele vai valer raiz de 3 sobre 2, que é próximo de 0,8. 135, ele próximo de 45 graus, equivalente a 45 graus, então 0,7. 150, equivale lá o 0,1, o meio, então meio é 0,5. 180 vale 0, então chega, volta aqui no eixo. 210 vai para a parte negativa, é meio negativo. 240, 240 não, tem o 225 aqui primeiro, então ele é próximo de 0,7, só que 0,7 negativo. 240, 0,8, 85, mas tem aqui negativo. 270 é um valor mínimo, chega em menos 1. 300 volta a ficar um pouquinho menor aqui em medida. Então, 0,8 negativo, né? Então, aqui, ó, mais ou menos é o 0,5 negativo, menos 0,7. Então, só pra gente ter um parâmetro, menos 0,8. 330 graus. Tem aqui o 315 antes, né? Então, ó, seria o 0,7. 330 equivale lá ao de 30 graus, é menos meio. Então, menos 0,5. E 360 graus volta a ser 0. Então, se vocês forem ver os pontinhos, o que que tá acontecendo? Eu tenho uma função que ela sobe até chegar a 90 graus, aí começa a decrescer até chegar em 0. Aí, ela vai decrescendo lá para a parte negativa do gráfico até chegar no 270 graus, e aí ela volta a subir. Então, esse é o gráfico da função seno. Como ela é uma função infinita e periódica, quando volta em 0, ela começa a subir de novo. E o movimento continua, tá, gente? Então, ele continua tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, é uma curva infinita. Essa curva a gente chama de senoide, tá? Então, é o gráfico da função seno de x. Função senoide. Então, ela é periódica, período
2π, porque a gente sai lá de 30 a 360 graus, que é 2π. E ela é uma função que tem um domínio real, a imagem fica compreendida sempre entre 1 e menos 1, então a imagem dela é limitada, ela fica confinada, a imagem dela, nesse intervalo de menos 1 e 1. Ela tem alguns períodos de crescimento, que ela vai começar a subir, outros que ela decresce, logo volta a subir de novo. Então, ela tem N partes de crescimentos e decrescimentos, tá? E geralmente, quando a gente pega para estudar, a gente pega ou seria a parte que vem de menos 90 graus aqui, até que faz uma ondinha completa, né? Seria de menos 90 graus a 270 graus, ou a gente pega de 0 a 2π. Então, assim, a gente às vezes particiona essa função para a gente estudar só um pedaço dela. E quando a gente for tratar das inversas, a gente quebra mais ainda, a gente quebra ela aqui para poder trabalhar com a ideia de função inversa, que é a função arco, as funções arcos. Então, quando vocês ouvirem falar da função arco, então tem a arco seno. A função arcosseno, ela é representada assim. Arcosseno do ângulo é a função inversa da função seno. Inversa do seno. Então, geralmente, a gente usa a ideia da função arcosseno para calcular o argumento do ângulo. Então, assim, a gente não usa muito a ideia dela do gráfico em si, mas a gente usa o conceito da função inversa para poder calcular quem é o argumento. Então, por exemplo, se eu fosse representar, né, essa função inversa, lembram lá quando a gente estudou inversa, que a inversa ela é como se fosse um espelho lá em relação à bissetriz. Então, assim, essa daqui seria a função arcosseno, tá? Então, só que aí, ela não sairia ou 1 ficaria nesse eixo, de 1 a menos 1, e aí esses valores aqui de π ficaria no eixo de K, tá? Mas, assim, a ideia seria essa daqui, né? Arcosseno. E essa função arcosseno a gente usa geralmente para calcular, por exemplo, tenho lá a função seno de x vale meio. Aí eu penso assim, qual é o arco cujo seno vale meio? Então, para conseguir calcular isso, a gente usa a ideia de arcosseno. A gente coloca a função arcosseno, é como se a gente aplicasse a função arcosseno dos dois lados da igualdade, né? Então, arcosseno do seno de x é igual o arco seno de meio. Tá. Quando a gente tem essa situação que tem um arcosseno aplicado na função seno, os dois simplificam. Aí fica x igual ao arco seno de meio. O que é o arco seno de meio? Eu quero um x cujo arco, o seno vale meio. O seno vale meio para que arco? O seno vale meio quando o arco, a gente viu aqui, né? Quando o arco vale 30 graus. Quando o arco vale 30 graus, o seno vale meio. Então, x é igual a 30 graus. Mas, professora, pode ser 150 também. 150 graus também pode ser. Geralmente, a gente pega o menor ângulo possível. Então, assim, a gente pega o ângulo de 30 graus, porque ele é o menor ângulo possível que a gente tem com o seno valendo meio. Então, é mais nesse sentido, assim, que a gente usa as funções inversas. Então, as funções arco-seno, arco-tangente, arco-secante, são funções que a gente vai utilizar para descobrir quem é o ângulo. Eu tenho o valor do arco e eu quero saber o valor do ângulo, tá? Então, gente, essa é a ideia da função, das funções trigonométricas. A maioria delas são funções periódicas, e a gente vai
trabalhar com elas daí com os softwares GeoGebra. Eu acho que vai esclarecer algumas coisas fazendo as construções. E também eu acho que vai ser bem interessante a experiência de vocês construírem e ver como que é o comportamento dessa curva. E também vai ajudar a reforçar alguns conceitos quando a gente for construir elas por meio do software. A parte de transformações geométricas eu vou explorar mais com aquele objeto de aprendizagem mesmo, mas é aquela ideia que eu tinha comentado de transformação do ângulo. Então, as transformações no plano, né? Que tem a ver com essas medidas aqui dos valores A, B, C e D. Vai ter mais um D que acompanha as funções. Então, quando ela não está na forma elementar, o que cada componente desse tem? Então, o campo lá que vocês forem ver no material instrucional, que fala sobre transformações geométricas de funções trigonométricas, ela está relacionada com essas medidas aqui, e também a gente vai explorar mais ela por meio do software por meio do projeto de aprendizagem lá do software GeoGebra. Com relação às identidades trigonométricas, as funções, as identidades, tem N identidades, assim, eu separei lá no material de vocês algumas que são básicas, que são a ideia da função, deixa eu anotar aqui, ó, identidades então, que são as próprias definições, né, que são as fundamentais, né, que são as definições das funções trigonométricas, que é a tangente de alfa é igual a seno alfa, cosseno alfa. Então, isso é uma das identidades trigonométricas. Outra identidade é a função secante de alfa, que é 1 sobre cosseno de alfa. E tem várias outras, né? Tem a cotangente, tem a secante. Uma que vocês vão usar bastante é a função que a gente fala que é a função fundamental, que é seno quadrado do ângulo mais cosseno quadrado do ângulo é igual a 1. Isso sai do teorema de Pitágoras, gente, porque lá eu tinha lá o triângulo. Um lado dele a gente chamou lá no ciclo trigonométrico, um lado a gente chamou de seno, outro a gente chamou de cosseno, e aqui era o raio, que valeria 1. Então, o que acontece? Num triângulo retângulo, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa é 1, então não vai alterar. E aqui vai aparecer a soma dos catetos. Então, sai lá do teorema de Pitágoras essa relação. Então, essa é uma das relações trigonométricas, uma das identidades pitagóricas que envolvendo as relações trigonométricas. Existem outras que tá lá no material para vocês conferirem. E fora essas aqui, né, que é as fundamentais, exemplo das fundamentais, essa que é um exemplo das pitagóricas, tem umas que é de soma de arcos, que vocês vão ver bastante, principalmente, acho que em geometria analítica e também nos conteúdos envolvendo física. Tem bastante operações. Quando envolve a soma de dois arcos ou a diferença de dois arcos, tem maneiras de calcular isso por meio da fórmula seno do A, cosseno do B, mais seno do B, cosseno do A. Então, são várias tabelas, tem lá uma tabelinha, né, que eu deixei no material para vocês, com várias equações, cada uma delas tem uma função diferente e é usada em contexto diferente. Vocês podem usar, geralmente, para simplificar, quando a gente evoluir dentro do cálculo, a gente vai trabalhar com integração trigonométrica. Então, assim, às vezes as expressões que estão dentro da integral não fica fácil de integrar. Então, a gente usa essas identidades para manipular as contas e transformar ela em equações mais simples. Então, assim, vocês vão ver isso ao longo do curso, tá, gente? Então, a título de curiosidade, eu deixei no material
É bom vocês darem uma olhada. Eu coloquei, se eu não me engano, 5 exemplos resolvidos, como que vocês podem resolver esse tipo de operação. E em que, 5 tipos diferentes que pode aparecer, assim, desde descobrir argumento, descobrir qual é o ângulo, ou até mesmo simplificações de expressões. Vocês podem estar utilizando essas equações trigonométricas para poder simplificar, tá? Então, são cinco exercícios e 5 exemplos resolvidos e mais alguns exercícios que eu deixei. Então, como eu comentei no início, esses exercícios que eu deixei referente às identidades trigonométricas não são exercícios para entregar, é mais para quem tem curiosidade, quiser praticar. É legal porque é um conhecimento que vocês vão ter que utilizar lá na frente, quando precisar a gente entrar no texto das integrações, na parte simples lá de limite, conceito de limite, derivadas, que tem as derivadas das funções trigonométricas, e as integrais, que eu acho que é quando a gente pega um pouco mais dentro do cálculo, essa parte de trigonometria. Sem falar nas outras disciplinas, que também vocês provavelmente vão ter um pouquinho, ter que utilizar em algum momento, algumas equações como essa. Então, assim, eu coloquei algumas, mas tem outras, e assim, à medida que vocês têm necessidade, vocês podem estar buscando informações complementares, tá, gente? E é isso. Eu espero que essas aulas estejam ajudando vocês a entenderem um pouco mais sobre o conteúdo, e espero que vocês consigam realizar as atividades, e quarta-feira a gente faz a aula de maneira síncrona. Espero vocês todos na aula, para poder, eu vou, na verdade, mostrar para vocês como que constrói o ciclo trigonométrico no GeoGebra e como que a gente consegue ver o comportamento dessas curvas, as 3 funções principais, que é a seno, cosseno, tangente, no software GeoGebra. Eu vou construir lá, vou explicar bem certinho, passo a passo, como que é essa construção, e eu vou querer, como atividade, que vocês refaçam essa construção. Cada um vai fazer essa construção, vai salvar o arquivo e vai mandar para mim. Então, vocês vão ter que reproduzir essa construção. Então, assim, participem, e acredito que vocês vão gostar da experiência, né? Como eu vou estar fazendo a aula de maneira síncrona, eu vou pedir para vocês baixarem o GeoGebra já no computador de vocês ou no celular. Ele também pode ser baixado no celular. E vocês podem já tentar manipular junto comigo, ou então depois ou anotar bem certinho os passos que eu estiver fazendo, para depois vocês reproduzirem. Beleza? Então, nos vemos na quarta-feira, às 16 horas, com a aula para explicar como que faz essa construção. E na segunda-feira, daí eu vou colocar esses vídeos para vocês terem como aulas. Não vai ter momento síncrono, vai ser só o momento das videoaulas gravadas mesmo. E os horários de atendimento, gente, eu vou manter na terça e na quinta, das 16 às 18 horas. Então, assim, eu, na verdade, geralmente entro 16 horas. Se tiver alguém, a gente fica até o horário que puder. Mas se não tiver ninguém, se ninguém aparecer, lá por umas 5 horas, aí eu já saio. Então, assim, se vocês forem atrasar e entrar mais tarde, vocês me avisem, tá? Pra que eu possa me manter online, certo? E é isso aí. Espero que ajude. Bons estudos para todos e até!